Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o assunto agora é limpeza urbana. A Prefeitura de Fortaleza tem tentado buscar modificar a maneira como a administração pública municipal tem tratado a questão dos resíduos sólidos em nossa cidade, passando de uma gestão corretiva baseada na simples realização de coleta dos materiais, os chamados pontos de lixo, para uma gestão preventiva e educativa, fundamentada no oferecimento de serviços adequados às necessidades da população. O Ecoponto é uma das iniciativas de coleta seletiva hoje em execução na capital. Atualmente, Fortaleza conta com 70 ecopontos distribuídos em todas as regionais. Lá, os moradores podem descartar o lixo da forma correta: metais, papelão, vidros e plásticos, restos de podas de plantas, pequenas proporções de entulhos de obras, óleo de cozinha, móveis e estofados velhos, dentre outros produtos, têm destino certo. Um serviço que tem como intuito educar o cidadão e deixar a cidade mais limpa. É um incentivo, é muito útil, já ameniza o lixo no meio da rua, né? Já vai ser mais uma maneira de a Fortaleza ficar um pouco mais limpa, né? E é muito importante isso aqui, muito importante para nós que somos da capital, para educar mais as pessoas, que agora vão pegar a sua reciclagem e vão trazer para aqui para o Ecoponto, né? Isso aí para nós é muito bom, é maravilhoso, viu? Cada ecoponto conta com caçambas para a coleta e com a estrutura para administrar o trabalho das equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento. Para atender a população, em cada ecoponto há um agente ambiental da Ecofor responsável pela gestão dos resíduos sólidos. Em pouco mais de 4 anos, estes equipamentos já receberam cerca de 198 mil toneladas de entulhos volumosos e recicláveis. Excelente, né? Aqui é um benefício muito ótimo, próximo da minha casa, né? Vou trazer tudo para cá, que é mais próximo, né? E vou comunicar o pessoal da comunidade para fazer o mesmo que eu vou fazer. O funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. O descarte é gratuito e o serviço é oferecido em todas as regionais. E para falar mais sobre o tema, nós estamos recebendo mais uma vez aqui nos nossos estúdios o Albert Gradval, que é coordenador de limpeza urbana da Prefeitura de Fortaleza. O Gradval, o trabalho de coleta seletiva aqui em Fortaleza tem apresentado realmente bons resultados e é como eu falei aí na abertura do bloco. Hoje não é só mais investir na questão do sistema de coleta, mas buscar realmente uma reeducação da população para que essa coleta dos resíduos sólidos na cidade seja muito mais efetiva, né? Exatamente. Inclusive eu digo que nós já temos uma matriz, né? Uma matriz que ela está voltada para a coleta domiciliar, coleta especial urbana, a coleta particular, a coleta seletiva. Então o que nós precisamos mesmo é ampliar o que já temos. O arranjo já está feito e o arranjo é positivo, tem dado bons resultados. Imagine que através de indicadores a gente já vê uma adesão da população em até 400 metros de distância de um ecoponto. Então, o ecoponto ele tem uma vantagem: você leva tanto material reciclável e recebe bônus na conta de energia, como, por exemplo, o entulho, o móvel velho, a poda da sua casa, enfim, ele é um local onde se destina toda a fração seca de resíduo. Mas nós temos ainda muito para ampliarmos esse arranjo. E uma das tendências é termos também as ilhas ecológicas na cidade. É uma coisa que vai dar uma inovação muito boa e ela vai ficar pertinho de cada um. Se hoje nós temos uma adesão em uma pessoa sair da sua casa e ir até 400 metros, levar o seu material para o ecoponto, evitando, portanto, que aquele material fique em casa, como um balde de tinta, como os entulhos, enfim, podendo gerar riscos à saúde, hoje não fica mais no quintal da casa. Hoje vai diretamente para o ecoponto e ela mesma leva, o que significa uma mudança de comportamento. Agora, imagine se nós tivermos em cada posto de combustível, em cada estacionamento de uma farmácia, de um shopping, você tiver
um ponto de coleta seletiva espontânea, que é o que nós chamamos de ilhas ecológicas. Portanto, isso há uma tendência a se ampliar, porque a cidade, toda e qualquer cidade, ela tem um número de pontos de coleta proporcional à população. E como nós não tínhamos nada, só de ecopontos nós temos 70, fora os projetos informais ou projetos de ONG ou da própria indústria de reciclagem, enfim. Hoje Fortaleza teria, entre os pontos institucionais e os de outros, nós teríamos 270 pontos de coleta. Eu estou envolvendo aqui até um depósito de sucata, por exemplo. Mas para que Fortaleza atinja uma média de 45% do seu potencial reciclador, que é a média internacional, nós temos que chegar em 4.000 pontos. Aparentemente, se diz o seguinte: mas isso é um absurdo, será que vai ter que ter 4.000 pontos? Eu estou falando não só institucional, eu estou falando institucional e outros. Né? Outros, por exemplo, uma empresa de reciclagem já faz e tudo. Isso é tranquilo pelo seguinte: até 12%, que é o que nós queremos atingir a primeira meta, nós teríamos que ter mais 300 pontos. Isso é fácil. Como é fácil? Temos 70 ecopontos, faremos mais 200, 300 ilhas ecológicas em pontos de praças, boas praças, pontos estratégicos, já atingimos 12% aí. Mas para chegar no índice internacional, nós temos o Fortaleza 2040, que já está todo planejado. E a questão da limpeza urbana é muito clara. O que nós precisamos? Ampliar o que já temos. Então, para se chegar a uma média internacional até 2040, eu acho até que se chega antes. Agora, Gradival, para a gente poder fazer uma análise, até o telespectador entender um pouco melhor o que foi realmente essa evolução, vamos pegar aí de 10 anos atrás para hoje, o que é que mudou nesse sistema de coleta seletiva que tornou a coleta aqui em Fortaleza mais eficiente? Da água para o vinho. Para ser bem preciso, em 2013, nós iniciamos um diagnóstico para saber o que é que iríamos fazer. Portanto, 2013, 2014, foi feito diagnóstico mais elaboração de planejamento. 2015 começou-se a implementação. Quando se viu no diagnóstico, absolutamente nós tínhamos apenas uma coleta de lixo levando para um aterro sanitário. E eu posso dizer de cátedra porque o aterro sanitário de Caucaia, chamado ASMOC, ele realmente foi feito na época que eu participava do governo. E o que nós tínhamos era o Janguruçu, com toda aquela problemática social, era a maior chaga social do estado do Ceará, era o Janguruçu. Então, o que é que aconteceu? Fortaleza nunca, absolutamente nunca, teve uma coleta seletiva. Então, esse é o primeiro ponto que já é um diferencial. Segundo, nós tínhamos limpeza urbana. O que é limpeza urbana? Limpeza urbana pode ser um simples caminhão coletando, levando para um aterro ou para um lixão. Lixão é completamente irregular, e era assim. Então, nós fizemos uma gestão integrada de resíduos. Significa que na hora que você começa a transformar a população, conscientizando de que ela deve segregar, como agora mesmo apareceu uma matéria, na sua matéria, uma pessoa informando que foi muito bom para ele. Ele é beneficiado, ele separa o lixo, a saúde preventiva acontece. E mais ainda, esse modelo induz a industrialização verde. Ou seja, amanhã, o estado do Ceará hoje tem uma coisa muito boa que é o ICMS verde, o ICMS ecológico. Tem a política estadual de resíduos sólidos. Portanto, o que Fortaleza está fazendo é nada mais nada menos preparando matéria-prima para qualquer empresa que quiser reciclar aqui, poder ter uma garantia de que aquela reserva técnica vai para dentro da fábrica. Então, nós estamos precisando, por exemplo, de uma indústria na área de higiênicos. Temos no Brasil? Temos. Não temos ainda no Ceará. Então, nós podemos convidar uma empresa a vir para cá, porque hoje nós preparando um projeto que vai gerar matéria-prima para ele. É interessante essa sua pergunta,
porque na época que eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado, o secretário de Desenvolvimento Econômico me ligou dizendo, olha, tem uma pessoa aqui que acabou de chegar de uma feira internacional e fez um investimento de 10 milhões em equipamentos para reciclar PET. E ele quer PET. E o cara foi conversar comigo. Ele, na verdade, tinha comprado um equipamento que hoje se usa muito, se fabrica a lâmina PET, que substituiu a fórmica. Então ele precisava de PET para reciclar. Eu disse, olha, na geração nós temos 480 toneladas, ele precisava de 1 milhão de toneladas. Mas eu não tenho seletivamente. O que mais se fazia naquela época era, na informalidade, se conseguir 60. O que é que ele fez? Deixou de investir no Ceará, foi para Camaçari e passou a comprar matéria-prima virgem. Completamente contrário a uma conformidade ambiental. Então, o que nós estamos fazendo hoje em Fortaleza é importantíssimo, porque nós estamos preparando que o destino final dos resíduos, ao invés de ir para aterro, ele vá para a indústria. Quando vai para a indústria, você gera investimento, você aumenta o emprego, você garante a qualidade de vida, enfim. Nós estamos preparando uma cidade para ser sustentável. Agora, Gradival, esse exemplo, no caso aqui de Fortaleza, esse exemplo de coleta, de recolhimento do lixo da cidade, ele já é utilizado nas grandes cidades, nas cidades desenvolvidas, nas cidades inteligentes, já usa essa sistemática. E, mais do que nunca, aqui se seguiu os bons exemplos praticados em todo o mundo, né? Exatamente. Principalmente nos países escandinavos. Nós estamos muito espelhados, tanto que, por exemplo, hoje o aterro sanitário, o ASMOC, né, ele já produz o gás metano refinado, ou seja, o gás já é utilizado, inclusive já vendido para ser gás. Isso é um modelo de negócio extremamente sustentável que é usado na Suécia. Então, essa tendência, os países escandinavos estão na frente, realmente, né? A gente fala muito do Japão. O Japão tem muito incinerador diga-se de passagem, com filtros que chega a sair o impacto ambiental de um incinerador que exista ou na China ou no Japão, hoje ele chega a sair totalmente filtrado e ainda por cima de tudo, com a temperatura de saída da temperatura ambiente, 34, 50 graus. Isso é um sistema chamado termolise, por despoeiramento. E é uma coisa que tem impacto? Tudo tem impacto. O importante é você minimizar o impacto. O impacto ambiental, ele funciona como um banco, onde existe o débito e o crédito. Quanto mais você impacta, aumenta o passivo. Quanto mais proativo você fizer, diminui esse passivo. Portanto, esse modelo escandinavo, que é fazer a coleta seletiva para as indústrias. E aquele rejeito, que pode ser, por exemplo, do resíduo infectante hospitalar, alguns infectantes industriais e até mesmo alguns que se misturam, resto de comida, né? Porque eu posso muito bem trabalhar uma poda da árvore, que é limpo, é seco, é limpo, com um hortifruti e um supermercado. Eu faço um composto muito bom. Mas eu misturar com resto de comida, é uma coisa que você não tem nem logística direita para isso. Isso hoje, nos países escandinavos, estão virando energia. É geração de energia, seja através do gás ou através da turbina, da queima e a turbina. Então, essa evolução, nós temos que estar com a matriz preparada. E é isso que Fortaleza tem hoje. Fortaleza hoje tem uma matriz completamente preparada e voltada para as melhores práticas do mundo que estão nos países escandinavos. Pois é, para a gente explicar um pouquinho aqui para o nosso telespectador, hoje como é que funciona a questão da destinação do lixo aqui em Fortaleza? A gente sabe que existe o cidadão e ele pode fazer já a coleta seletiva e levar para os ecopontos,
Mas em relação àquele recolhimento do lixo que é feito pelo próprio poder público, como é que é a questão? Como é que é a destinação hoje? É tão interessante que nós tivemos uma pandemia, nós éramos para ter grandes problemas em relação à limpeza urbana e não tivemos. E vou lhe dizer mais. Hoje, Fortaleza tem um programa de coleta de lixo na sua casa, que seria a coleta domiciliar, passando 3 vezes por semana, tanto que a gente pede muito à população que só coloque o lixo no dia em que o caminhão vai passar. Isso é bom para ela. Por quê? Porque além dela não estar exposta à proliferação, que é doença de todo jeito, bactérias de todo jeito, ela consegue também contribuir com a própria limpeza da cidade. Então nós temos essa coleta, temos a coleta especial urbana, temos a coleta seletiva nos ecopontos, temos o ecopolo, temos o ecarroceiro, que além de gerar renda, também limpa a cidade. Enfim, nós transformamos essa pessoa que vive à margem da sociedade num agente de limpeza urbana. Então todas essas estratégias, todos esses mecanismos, fez com que, em plena pandemia, quando todo mundo está em casa gerando mais lixo, muito mais, por sinal, nós tivemos um aumento, vamos chamar assim, uma variação de 1%. Por quê? Porque nós temos uma distribuição de destino final, não de destino final, de intermediação. Então hoje as pessoas continuaram levando seus resíduos para o ecoponto. E diga-se de passagem, o percentual de recicláveis no lixo atual, que tende a crescer, né? Esse percentual ele está sendo totalmente direcionado para o canto certo. Então, o que é que nós, pegando aqui de janeiro até junho, nós tivemos, no ano de 2019, 290 mil toneladas e no ano de 2020, 295 mil toneladas, 1% de crescimento. Olha que tivemos pandemia, tivemos quarentena aí, todo mundo dentro de casa, os restaurantes deixaram de funcionar, o que mostrou que muitos restaurantes colocavam, realmente a gente sabia, mas não podia comprovar, colocavam os seus resíduos particulares no lixo para a prefeitura tirar. E as pessoas dentro de casa deveriam ter tido uma variação enorme. E, no entanto, foi 1%. Houve, né? Olha, com a premissa de que é pública e de responsabilidade da gestão municipal, a coleta domiciliar, aquela que recolhe porta a porta o lixo produzido em casa, a mudança na legislação determina que todos os negócios privados são geradores de resíduos sólidos e, por isso, responsáveis pelo seu descarte correto. O Gradival, a gente estava falando no bloco anterior, exatamente você falando aí do índice em termos de aumento da coleta de lixo aqui em Fortaleza no período da pandemia. Gostaria que você explicasse aí o que é responsabilidade do cidadão comum em relação à coleta de lixo e também dos grandes geradores, né? E aí a gente pode colocar a questão das empresas, a área de bares e restaurantes. O que é a responsabilidade de cada um? Como é que cada desses entes deve proceder em relação à destinação do seu lixo? Pronto, eu defendo demais até que haja um acordo compartilhado. Eu fiz parte, em 2002, da regulamentação da Lei 12.305, quando defendi o acordo setorial. O acordo setorial é muito simples. Você toma um refrigerante, descartou a latinha. O grande responsável não foi você, foi quem produziu o refrigerante. Por quê? Porque essa atividade econômica, ela teve o resultado, ela teve o lucro. Ela paga tudo, ela só não quer pagar o custo ambiental que foi provocado por causa da atividade dela. Ela paga a energia, ela paga a água, mas na hora de pagar o lixo, não concordo. Isso foi uma cultura por muitos anos e que o Brasil assumiu, coisa que no exterior já se faz. Então, eu até mesmo proponho, né? Claro, eu acho que isso aí não daria mais tempo para essa gestão, mas para as futuras gestões, um acordo compartilhado empresarial, onde o próprio empresário, eu não estou aqui
querendo transferir custo para o empresário e o empresário dizer, eu já pago imposto demais, que isso é a frase célebre da nossa cultura. Não é isso, é o compartilhamento, é a parceria entre o setor público e o setor privado, como se fala muito de PPP e que muita gente já adere. Então, existe uma coisa chamada externalidades do setor privado. Ele é o responsável por aquilo que ele impacta. E uma das melhores opções é que esse custo fosse compartilhado, porque existem também coisas do setor público que ele pode muito bem absorver. O fato é que o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos diz o seguinte: quem tem que se responsabilizar por programas de coleta seletiva para investir e buscar os seus resíduos é o setor privado. Mas existe a lei, existe já regulamentada e não se cumpre. E não se cumpre também porque o compromisso ambiental do Brasil tem que se elevar. E por causa do compromisso ser muito pequeno, nós estamos sendo, inclusive, repudiados pela organização, pelo mercado internacional, porque nós não assumimos aquilo que, de fato, o mundo todo já viu o resultado, que a questão ambiental ela tem o seu viés econômico, por isso se fala de sustentabilidade. A base da economia, os fatores de produção, nada mais é do que o quê? Terra, capital e trabalho. Por que nós não podemos assumir as nossas externalidades? Então, acho que nós temos ainda muito para crescer. Fortaleza é um diferencial entre muitas capitais do Brasil. Imagine, por exemplo, que de 5.556, parece, cidades no Brasil, 3.000 apenas têm conformidade, ou seja, manda o seu resíduo para algum equipamento, ou um aterro, ou alguma tecnologia. O resto, praticamente 40%, é completamente ilegal, irregular, né? Então, por quê? Por causa dessas questões macro. Então, é fundamental que, no futuro, um programa como esse, que está hoje com índices importantíssimos em termos de receita para o social, são 1.600, por exemplo, carroceiros ganhando na faixa de R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, acima do salário mínimo. Catadores que poderão ser muito mais beneficiados, desde que esteja dentro de uma metodologia lógica. O que é que eu chamo de metodologia lógica? Para você gerar renda, você tem que colocar o homem na cadeia produtiva. Porque se você imaginar algum projeto de doação, você não está fazendo ele gerar renda. No dia que acabar, ele morre. Então, a história do carroceiro deu certo porque ele está dentro da cadeia produtiva do entulho. Então, nós podemos fazer isso? Podemos. Tem tanta coisa para fazer ainda porque nada era feito. Pois é, eu quero chegar exatamente no ponto do papel do poder público, porque a gente sabe que é a questão do lixo, em qualquer cidade, né? No caso não é só Fortaleza, mas a gente está pegando referência, no caso Fortaleza, que é a maior cidade, vamos dizer assim, do Ceará, ou seja, uma área territorial muito grande, que tem uma geração de lixo muito grande, mas sempre é um desafio essa questão do recolhimento do lixo para qualquer prefeito, para qualquer, vamos dizer, qualquer cidade. O custo hoje para o poder público ainda é muito alto? Explica aí como é que funciona essa questão. Por exemplo, a prefeitura ela fecha um contrato com uma concessionária que fica responsável pelo recolhimento do lixo domiciliar. Ainda é um custo muito alto, porque sempre foi, né? É um valor bem representativo. Né? Ele ainda é um custo muito alto, não por causa da coleta domiciliar em si, mas principalmente pela coleta pública, aquilo que não deveria, vamos dizer, acontecer. Em qualquer país do mundo civilizado, a coleta pública varia na faixa de 6% de uma coleta domiciliar. Se nós fôssemos falar em números, vamos supor que se gastasse 100 milhões ano numa coleta domiciliar. Deveria ser gasto o quê? 106, 108 milhões ano. Por quê? Porque você estaria fazendo apenas a coleta contratual. Mas não, em função de várias variáveis, entre elas a educação, entre elas a falta de infraestrutura,
porque eu digo muito o seguinte, na hora que Fortaleza jogou os ecopontos na rua, mudou o comportamento da pessoa. Então a infraestrutura educa, né? Contrário àquela história de se começar por uma campanha, que normalmente é como se começa no Brasil. Vamos fazer uma campanha, não joga o lixo no chão. Sim, eu vou jogar onde se não tem lixeira, sendo bem prático. Então, no momento que você cria uma infraestrutura, você diminui esse custo. Tanto que nós conseguimos diminuir muito esse custo adicional. O contrato que hoje foi, que foi feito desde de gestões anteriores, ele tá sendo cumprido, né? Então, na realidade, a coleta domiciliar é uma coisa. A coleta especial urbana, que é aquela dos pontos de lixo, essa que nunca era para ter crescido, cresceu demais. Só que quando começamos em 2015 a implementar os ecopontos e essas outras ações, aí a gente já vê o gráfico diminuindo. E essa daí é uma das grandes responsáveis também pela reciclagem. Imagine a quantidade de entulho que se poderia fazer casas populares com entulho da construção. Isso era muito interessante, por quê? Porque além de você estar garantindo a sustentabilidade, você está alimentando a cadeia produtiva do carroceiro, você está alimentando também uma oportunidade de pequenos construtores. Agora, quem deveria estar garantindo isso? O Minha Casa Minha Vida. Se você pegar o contrato Minha Casa Minha Vida, não tem nada que diga o seguinte: vamos colocar 30% de material reciclável. Já seria um grande trunfo. Vamos para construir a casa, tem que ter 30% de material reciclável. Mas não, só tem material virgem. Então, cadê o compromisso ambiental? E onde é que vai o entulho? Aí o entulho termina indo para o canto errado, né? Então, não adianta, porque temos que botar na cabeça, a política pública maior, ela tem que induzir a todas as cidades definirem seus sistemas de gestão integrada de resíduos. E isso, lamentavelmente, eu não posso defender o Brasil nessa hora. O Brasil é muito incipiente em termos ambientais. Mas os bons exemplos estão aí para serem seguidos, né? As cidades hoje no país que fazem esse trabalho, essa destinação correta, estão servindo ali como referência para que gestores de cidades onde ainda não foi implantada qualquer política de uma melhor destinação do lixo possam realmente seguir esses exemplos, né? Exatamente. Eu acho até que o Brasil é típico nessas condições. Às vezes, a coisa sai da abraçada municipal, por exemplo, ou estadual, e não muitas vezes de um macroprojeto, que é onde deveria ser. Você imagina, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos, muitas vezes as políticas públicas americanas, pelo menos em termos ambientais, apesar de não ser exemplo, né, porque entre os países do mundo, os Estados Unidos não é exemplo realmente nessa questão. Mas o que eu quero dizer é que quando nasce a política pública, nasce e todas as outras esferas cumprem. E termina funcionando. Eu vi coisas lá, né, eu estive numa universidade americana que eu vi uma das coisas mais interessantes do mundo, uma logística reversa em que os supermercados tinham equipamentos onde o papelão, enquanto aqui a gente trabalha com 20 toneladas no fardo, lá eles trabalham com 150 toneladas, 160 toneladas, saindo do supermercado. Então, tem uma visão econômica? Óbvio que tem uma visão econômica, mas também tem uma visão social e ambiental. E olha que eu estou falando dos Estados Unidos, não estou falando da Dinamarca, não. A Dinamarca é uma marca, certo? Em termos ambientais. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Aqui no Brasil, precisa o prefeito abraçar a causa para que a gente veja resultado. Então termina que você diz o seguinte: Fortaleza está bem, é um modelo, é uma matriz, como o Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul é quem mais hoje trata resíduos de saúde, melhor trata resíduos de saúde. Você tem microincineradores com esse sistema termolise em várias cidades, inclusive nas Serras Gaúchas. Então você pega o Paraná. Curitiba é muito bom, né? Curitiba, desculpa, porque o Jaime Lerner, na época em que não se falava, eu estou falando de 1994,
o Jaime Lerner implantou a primeira coleta seletiva do Brasil. Aí você cai para São Paulo, não tem. E é simplesmente o maior centro industrial do país. Ah, mas não se recicla em São Paulo? Se recicla. Nascido de depósito de sucata. Os programas são aqueles programas de matéria de televisão. Então eu digo muito que nós temos que ver a coisa com a realidade. Não podemos fazer um projeto para sair na TV. Nós temos que fazer um projeto para dar continuidade e desenvolver sustentavelmente a capital. Olha, para evitar e minimizar os riscos de alagamento e inundação, a Prefeitura de Fortaleza, a partir de um trabalho conjunto realizado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Defesa Civil e também as secretarias regionais, segue com um cronograma constante de limpeza de recursos hídricos, no caso de canais, lagoas e açudes, em todos os bairros e regionais da cidade, realizando a retirada do lixo e do matagal presente no entorno desses locais. Isso acontece durante todo o ano. Mas esse trabalho que a Prefeitura realiza também de limpeza de canais e lagoas, isso também gera muito resíduo sólido, muito impuro, que precisa também ter aí uma destinação. Sim, né? sim. Inclusive isso tem sido muito eficiente. Agora, isso tem dois lados, né? Uma coisa é o que se faz, esse trabalho que é muito presente em relação aos canais. Aliás, muita gente, porque o lixo nos mares, nos oceanos, tem muito lixo, mas o fato é que isso nasce dos canais. Quer dizer, quem desemboca toda essa questão do lixo, aí o pessoal termina culpando os materiais, que não tem nada a ver. Porque o plástico nos oceanos. Não, é melhor a gente culpar a falta de conscientização que uma cidade, se tiver produto, eu digo se tiver produto, se tiver uma matriz bem organizadinha, onde as pessoas possam dizer o seguinte: bote o seu plástico ali no ecoponto, coloque o seu lixo aqui porque o caminhão vai passar tal dia e tal hora. O seu sofá velho, né? O seu sofá velho, bote no ecoponto, não bote no meio da rua. Então, se você tem uma estrutura, um produto que possa mostrar para a população não tem como, não tem necessidade de se jogar dentro do canal. Isso realmente é um problema grave, porque nós estamos desperdiçando, inclusive, recursos em estar buscando fazer essas limpezas frequentes demais por causa de um mau hábito. Mas é importante essa parceria com a população, né? Porque senão vai todo o lixo, não é só o plástico, todo o lixo vai para os oceanos. E aí se fala, lá do fim, não, vamos aqui do começo. Então, essas questões é que eu digo. O Brasil gosta muito de sensibilizar as pessoas por campanhas vazias. Nós temos que ter produto. Fortaleza tem produto. Fortaleza tem o que mostrar. E o que mostrar pode sim. Aí você faz uma campanha agressiva para que as pessoas, você mostrar o que é que ela deve fazer. Então, essa questão dos canais e lagoas realmente é um problema que não deveria estar existindo, e aí eu digo, a população que tem que nos ajudar. Pois é, mas assim, essa política hoje de uma destinação mais adequada do lixo, dando opções à população, como por exemplo da questão do encaminhamento para os ecopontos, o trabalho dos próprios carroceiros e tudo, isso vocês percebem que já há uma mudança de comportamento da população em geral, de evitar, vamos dizer, essa destinação errada. Eu até ri aqui com a história do sofá, verdade. Porque é uma realidade. Já se encontrou bastante nesse trabalho de limpezas de rios, lagoas, de gente jogar um sofá inteiro, né? Um sofá velho que não quer ali. Isso vem mudando, esse comportamento da população? Isso vem mudando, sim. Vem mudando porque hoje nós temos aí 29 mil pessoas praticando em todas as regionais a coleta seletiva de Fortaleza. Apesar de eu ter, agora já que você riu, eu também vou rir de um momento que eu me encontrei com uma pessoa que disse: rapaz, esse programa de vocês não tá bom não. E eu tomei um susto. Eu digo, qual é a crítica que você faz? Ora, rapaz, tinha um sofazinho aqui perto da minha borracharia que todo dia eu estava aqui descansando nele, vocês tiraram. Então, realmente, aquele sofá de meio de rua, você hoje ainda vê, claro, né? Você vai diminuindo, mas que diminuiu assustadoramente, não por parte só da prefeitura, mas pela consciência, pela transformação da população. Você chegou num ponto aqui que foi muito importante,
que é a história de você ter ali um entulho, você tem um lixo extra e você saber onde colocar. Aonde Porque colocar. é aquele negócio, se não tinha onde colocar, como é que Pois você é. podia cobrar do cidadão? Não pode cobrar, é isso. A campanha tem que ter produto. Você é da área da imprensa, da área de marketing. Você já viu alguma empresa fazer propaganda sem antes lançar o produto? Só o setor público. E isso foi uma grande diferença em que aconteceu. Nós tivemos uma preocupação real de se trabalhar campanha de sensibilização no momento que se começou também a apresentar para a população a solução. Hoje a questão da participação da população, isso é o que faz hoje, né, Gradival, toda a diferença para que uma política dessa de coleta seletiva possa ter êxito, né? Sem dúvida. Essa política de coleta seletiva, ela está totalmente voltada para a população. Tanto que, às vezes, é importante detalhar isso. Faz parte deste conjunto, faz parte os carroceiros, faz parte os catadores, faz parte as indústrias, faz parte o poder público e muitas vezes, às vezes até por questões, sei lá, não entendo bem, mas as pessoas dizem o seguinte, nós temos que cuidar de fazer um projeto, vamos dizer assim, para o carroceiro. Não, o carroceiro é um equipamento, vamos chamar assim, é um módulo de um projeto integrado. Então nós precisamos ainda fazer muito pelo catador, né, mas nós já temos as franquias sociais, como é o exemplo da Socrelp no Pirambu, né? Mas precisamos muito mais, porque a própria estrutura deles é uma estrutura que ainda tem que ser investido, né? Investido em prensas, investido em galpões melhores, mas já tem. O importante é que esse conjunto esteja totalmente integrado. Nós não podemos sair pegando, porque tem ali um cantinho que tem 3 catadores, tem um outro que tem 10. Não, nós temos que fazer com que haja uma integração dessas forças. E isso aí é uma questão técnica, porque nós precisamos dar para a população resultados. E aí é onde eu digo, não vamos confundir assistencialismo com projetos sociais. O que as cidades precisam é de projetos sociais. Vamos separar nessa hora as ideologias políticas, a caridade propriamente dita. Quer fazer caridade? Faça, eu faço as minhas. Então, mas projeto social é outra coisa. E nós precisamos fazer para toda a sociedade. O projeto Fortaleza é para a sociedade de Fortaleza. E assim, um último ponto aí, que essa questão da educação ambiental, é importante que você mostre para a sociedade, para o cidadão comum e também para o empresariado, para o catador, para o carroceiro, que com a coleta seletiva eficiente, todos podem ganhar. Eu estou falando, inclusive, financeiramente. Totalmente. Né? Com a boa destinação, todos têm condição de ganhar. Né? Todos podem ganhar. Se hoje nós tivéssemos com um índice internacional, certamente nós estaríamos com um distrito industrial muito mais ampliado, muito mais limpo, e muitos catadores e carroceiros não estariam nem querendo mais ser catador carroceiro, estariam trabalhando dentro de grandes empresas. Então nós temos que entender que isso é uma cadeia integrada. Gradival, sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias de Fortaleza. É um assunto que você conversa, você facilmente a conversa flui. Mas assim, o interessante é que a cada conversa como essa que a gente tem, você vai mostrando para as pessoas como é importante a questão ambiental, como é importante a limpeza urbana, uma limpeza urbana eficiente, porque isso pode ser rentável financeiramente, mas, acima de tudo, é uma garantia de uma cidade muito mais saudável. Né? Mas sem dúvida. E outra coisa, não é uma ida sem volta. Ou se tem sustentabilidade, ou então ninguém sobrevive. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.